mas ninguém sabe em qual jardim ela cresceu e só quer ver chover, só quer ver chover, só quer ver chover, ela quer vencer. Muito bem, Edu Lima assinando a trilha sonora do nosso programa a semana toda. E hoje nós vamos abordar, hoje é quinta-feira, você sabe que toda quinta é uma entrevista nacional do nosso programa. E a nossa entrevista hoje veio para os estúdios. Eu vou conversar com um piauiense, que é ator, mas que já está fora daqui há bastante tempo, que é o Edmar Oliveira, e que ele hoje integra um projeto incrível, que é o projeto Hotel da Loucura. Ele já está aqui conosco, nós vamos conversar com ele sobre esse projeto, que nada mais é, eu digo assim, nada mais é de forma simples, mas eu sei que é bem complicado, que o diálogo, na verdade, de pacientes de hospitais com médicos, artistas, pesquisadores, entre oficinas e palestras. É um projeto que acontece no Rio de Janeiro e ele está aqui para contar essa experiência para a gente exitosa, para falar também da Anísia de Silveira, né? Uma figura importante dentro desse processo, na verdade uma inspiração, e a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, nesta quinta-feira. Daqui a pouco também a gente vai conversar com o Edu, que assina a nossa trilha sonora essa semana, mas eu já vou de cara querendo saber do Edmar que história é essa. Primeiro dizer, você só fez nascer no Piauí, pelo visto, Edmar? Me conta. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, boa noite, Maia Veloso. Para mim é motivo de muita alegria e honra e satisfação estar aqui no seu programa, que é o Falando Nisso, que eu sei que tem grande repercussão em nosso estado. E eu começo a falar da questão da importância da arte na minha vida, né? Porque eu comecei a minha carreira aqui em Teresina, desde criança. A minha família, no caso da minha avó, que reside aqui em Teresina, sempre me incentivou a ter envolvimento com a arte, com a cultura, né? E aí você foi embora com quantos anos por conta disso? Então, aí eu fui embora na minha adolescência, porque eu ganhei uma bolsa para estudar artes cênicas no Rio, arte dramática, e lá eu consolidei os meus projetos, as minhas atuações, né? Só que sempre muito inquieto, porque eu sempre fui um artista muito engajado em causas sociais, em causas humanitárias, né? E o que me fez a conhecer esse projeto que hoje eu atuo e que eu tenho muito carinho. É um projeto incrível, o projeto Hotel da Loucura. Ele existe desde o quê? 2012? Desde 2012, que ele se deu, o desdobramento deste projeto, ele se deu com o segundo congresso da UPAC, que é a Universidade Popular de Arte e Ciência, quando o Vitor Por Deus, que é o fundador do projeto, o idealizador e o colaborador, ele conhece o Instituto Anísia da Silveira e conhece a história da Anísia da Silveira. A gente brinca... Deixa eu mostrar a foto dela para o pessoal de casa, né? Você tem aí um livro aqui, Memória do Saber. Pode ir falando, pode falar. Sim, e a Anísia da Silveira, ela tem uma história incrível nessa questão da saúde mental, porque ela realmente revolucionou as formas de tratamento, né? E se imagina, dentro de um processo histórico, a importância desse trabalho, e nós temos ela como um referencial e como um fio condutor deste trabalho que nós fazemos hoje. Eu estou lendo esse livro, Memória do Saber, da Anísia da Silveira, e estou aqui, até deixei de ir atrás da foto dela, porque assim, é um relato de tudo que aconteceu nessa área. A gente, no Brasil, os hospitais psiquiátricos fizeram uma espécie de higienização social durante muito tempo, tanto que hoje eles não existem mais no formato que existiam antes. Não existe mais aquilo. Tem uma crise, interna a pessoa, enche a pessoa de droga, a família abandona lá, ou você quer que a pessoa suma um tempo do mapa. Isso aconteceu muito com o uso político, pela ditadura, inclusive, né? Então, a história da psiquiatria ligada aos hospitais no Brasil é uma história triste, de página triste, e que projetos como esse viram à mesa. Como você bem citou, o que tem em questão é o processo histórico, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Sim. Com a questão do racismo científico, né, os métodos higienistas e eugenistas, né, que vai crimes de políticos, confronto, né? Impressionante. a essa situação. E o que mais me instiga nesse projeto é porque é um contraponto de toda essa marca histórica que nós temos
no que se diz a respeito da psiquiatria, né? Mas para o pessoal de casa entender, o que é o Hotel da Loucura? Que projeto é esse? Então, o Hotel da Loucura, eu costumo dizer que não é um projeto social, é um projeto de vida. Ele se dá no espaço que hoje funciona nas dependências do Instituto Nise da Silveira, que é um hospital psiquiátrico centenário, lá na cidade do Rio de Janeiro, e se chamava Centro Psiquiátrico Pedro II, porque o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil era o Centro Nacional de Alienados, que era na Praia Vermelha, onde hoje funciona o Palácio Universitário, que é as dependências da Universidade do Brasil, que é hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, através de um decreto, de um acordo assinado pela Santa Casa de Misericórdia, se institui o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil. E o Hotel da Loucura, ele funciona nesse hospital psiquiátrico centenário, onde, nos anos 40, a Nise da Silveira vai atuar. Depois que ela sai da interduna comunista, porque ela fica presa durante 18 meses no governo Vargas, e a Nise, ela tem esse encontro com esse hospital, ela passa a exercer as suas funções como médica, como psiquiatra. E, a partir disso, o primeiro contato que a Nise tem é apertar o botão do eletrochoque, que eram práticas vigentes naquela época. E a Nise, como ela vivenciou, né, a prisão, o cárcere, né, o enclausuramento, a Nise se nega a apertar o botão do eletrochoque. Ela fala, eu não vou apertar o botão do eletrochoque. E aí surge a Nise que nós conhecemos hoje, né, essa grande referência que nós temos no Brasil e no mundo. E entre os anos 40 e 50, ela cria o Museu de Imagem do Inconsciente, através de um contato que ela tem com Carl Jung. Que é um projeto fantástico. Sim, e aí o que acontece é que, quando Nise ela se nega a apertar o botão do eletrochoque, ela cria a seção de terapêutica ocupacional e reabilitação, que é visando o acolhimento, que é visando o atendimento mais humanizado, o tratamento mais humanizado de pessoas que, por algum motivo, adoeceram, por algum motivo desenvolveram algum tipo de transtorno, e aí descaracterizando essa questão da doença mental, essa questão do sofrimento. Que hoje a ideia o espaço é estimular a convivência de médicos e pacientes, com artistas, pesquisadores, gestores públicos, né? Terapêutica, política, sim, são práticas de toda a ordem. E a visão do Hotel da Loucura é uma visão que congrega a questão da saúde e da cultura na promoção da saúde mental. É o que mais assim me instiga nesse projeto, porque eu fui um dos primeiros artistas residentes quando eu fui trabalhar com o fundador do projeto pelo Teatro Dionísios, que eu comecei a fazer uma oficina na casa do Tá na Rua. E uma das referências desse nosso trabalho é o Amir Haddad, o teatrólogo e diretor teatral, onde eu e Vitor, por Deus, já trabalhamos com ele. E, a partir disso, eu adentro esse recinto e tenho uma visão que ali era o meu local de trabalho, ali era o meu local realmente de ressignificar práticas, de ressignificar valores, e tem método na loucura, né? E, a partir disso, eu tenho um grande encontro que é encenar o Hamlet, de Shakespeare, nas dependências deste projeto. Gente, imagina as Foi coisas lindo. Que você já encenou, né, que você já não teve envolvido, o resultado disso, a emoção que é ver pessoas que são tidas como perdidas mesmo, tipo, não tem jeito, de repente tá produzindo, tá encenando, tá em cena, deve ser fantástico isso. E é interessante porque nós utilizamos de uma prática que é a dança, que é a música, que é o ritual, que nós chamamos de ritual coletivo para celebrar a saúde, para celebrar a vida. E a questão do espaço físico, a mesma coisa, se você observa que a primeira coisa que eu observei quando eu entrei nos estúdios é observar a questão estética do ambiente, a roupa que você está vestido, a maneira como se dá a ambientação do espaço. Isso tudo influencia no comportamento humano, porque entra a questão estética e entra as relações sociais, a maneira como você se comporta, a maneira como você se relaciona, a maneira como você se comunica. Isso tudo é promoção de saúde.
né? E, acima de tudo, promoção de saúde mental, porque se nós falamos de saúde mental, nós estamos falando na sua totalidade. A gente está trazendo diversas questões que precisam ser debatidas. E a cultura é uma questão muito importante. É isso que eu ia perguntar para você. De que modo, na sua opinião, a arte ela tem essa capacidade de resgatar pacientes? A arte ela é o que nós chamamos de agente catalisador. A arte humaniza, a arte ressignifica a prática, a arte restaura a linguagem. E a arte, ela modifica uma visão de perspectiva de mundo, aonde nós pensamos a questão do sujeito, como sujeito de direito, a partir de um mecanismo coletivo, trabalhar a coletividade, trabalhar as questões sociais, trabalhar a nossa sociedade. Por exemplo, eu tenho feito uma pesquisa de campo a respeito da questão do suicídio no nosso estado. O Piauí é um dos estados, está em 4º lugar no Nordeste. Fica oscilando entre 2º, 3º, 4º. Entendo. E isso, essa questão, existe um tabu muito grande. A mesma coisa em relação aos transtornos mentais. Até nós que trabalhamos nessa área, tanto profissionais de saúde, coordenadores, gestores, ou enquanto sociedade civil, precisamos reformular as nossas práticas até em relação ao pensamento, que o preconceito, a discriminação e o estigma não é favorável e nós combatemos isso por meio da arte. É um grande exemplo. A gente está sempre tendo que romper limites, né? Eu acho pelas condições desfavoráveis com que o Brasil, nos apresenta, né, e ao cidadão brasileiro, temos poucas pessoas com transtorno, se você for considerar, porque a gente vive em condições totalmente adversas, em várias áreas. Um dos fatores determinantes em saúde, eu digo em relação às políticas de cuidado da saúde mental, em relação à desigualdade, à questão da pobreza, os modos de vida, na promoção de qualidade de vida influencia muito, porque os transtornos, sejam eles transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade, eu costumo dizer que muitas das vezes nós ficamos transtornados por alguma questão, por alguma situação que nos aflige, que nos angustia. E eu digo do meu ponto de vista que a arte ela tem esse lugar de criar uma grande catarse, de criar um grande êxtase, para promover essa coletividade, para restaurar a linguagem. Esse projeto ele só acontece no Rio ou vocês conseguem fazer algo itinerante? Nós temos a rede colaborativa da UPAC, que é a Universidade Popular de Arte e Ciência. Esse projeto ele tem sido difundido na Inglaterra, em Londres, e no Canadá. E no Brasil a gente tem uma rede muito grande, espalhada. Temos resultados deste trabalho em outros lugares do território nacional. Temos em Porto Alegre, com o Hospital São Pedro, que tem um grupo que atua lá chamado Nau da Liberdade, que nós já tivemos uma oportunidade de fazer um intercâmbio lá, uma parceria que foi muito legal. Nós temos fruto desse trabalho em São Paulo, aqui no nosso estado próximo, Pernambuco. E a ideia desse trabalho é justamente trabalhar outros aspectos. No Piauí, nós já estamos construindo essa relação. Eu ministrei um curso na Escola Estadual de Teatro, professor Gomes Campos, e eu fui muito bem acolhido, eu fui muito bem abraçado. Mas, Maia, eu tenho que te dizer que nós temos um grande problema, que é na gestão pública. Os nossos gestores precisam ter muita sensibilidade, precisa ter um olhar humanizado nessa questão de ver outros modos de tratamento. Eu seria mais básica, eles precisam estar atualizados. Porque tem uma forma de gestão que ela precisa se atualizar o tempo inteiro, né? Porque a questão da sensibilidade, ela é quase de fórum pessoal, ser sensível ou não ser sensível. Mas à medida em que você assume uma gestão, você tem que estar atualizado para saber o que funciona e não funciona, como usar os recursos, que resultados obter. Acho até que é diferente. Se eles fossem só atualizados, a gente já estava feliz. E precisamos trabalhar autonomia colaborativa, autonomia coletiva, porque por mais que este projeto funcione dentro do aparelhamento público, aí eu digo na questão do SUS, nós também trabalhamos na perspectiva de fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, porque acreditamos nesta política pública, e a saúde, a cultura e a educação precisa ser repensada como uma forma... Que essa política pública seria o uso da arte de forma terapêutica, como tratamento, como inserção dentro de um tratamento psiquiátrico. E também na perspectiva, como você
bem colocou, pensando o desenvolvimento social, não como só desenvolver um projeto pontual, mas pensar o desenvolvimento humano, desenvolvimento comunitário. E, assim, para mim, eu me sinto contemplado e me sinto muito feliz porque nós conseguimos catalisar, nós conseguimos cativar pessoas que realmente deram credibilidade a este projeto. E eu posso, assim, te citar a Marta Evelyn, que é responsável pela Âncora, que é a Associação de Usuários, Familiares e Pessoas Interessadas em Saúde Mental do Piauí. Ela me presenteou com o Estatuto Poético da Pessoa com Transtorno Mental. Sim. É justamente ressignificar isso pela poesia. E ela é uma excelente contadora de história também, ainda tem isso. Ela tem um projeto super bonito nisso. E são essas referências que nos contemplam, são essas pessoas que a gente quer trabalhar. E eu tenho construído uma agenda muito forte aqui em Teresina, não só na capital, mas em outros lugares do estado, porque eu tenho uma preocupação social muito grande e eu penso sempre na contrapartida. E o que mais assim me estimula é ver esses corpos, é ver essas pessoas desejosas. Eu fiz uma apresentação no Salve Rainha e foi assim, eu fui pela causa, eu fui pelo projeto, porque não houve nenhum A tua formação é só artística, Gilmar? Não que seja pouco. Sim. Eu quero saber se diante desse trabalho com a psiquiatria, se você buscou qualificação para a tua própria arte e em outras áreas também da saúde. Sim, eu tenho me dedicado ao serviço social e dentro da instância acadêmica eu faço parte de um projeto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a Universidade o Anatomia das Paixões. E eu tive o prazer e a honra, também queria mandar um beijo para a professora Heloísa Buarque de Holanda, que é uma das minhas referências, que foi no projeto Universidade das Quebradas. E a partir disso vem essa questão de quebrar preconceitos, de quebrar estigma e trabalhar a periferia. Precisamos trabalhar a questão comunitária, precisamos desenvolver os territórios, porque se nós desenvolvemos os territórios, estaremos desenvolvendo as pessoas e aí minimizamos todos os impactos sociais. Uma questão disso é a violência. Se existem as lugares... drogas também, né? Sim, e você teve um tempo, eu digo isso porque acompanho sempre você quando eu posso. Você fez um quadro recentemente que foi falando sobre as drogas, né? Eu tenho um projeto, na verdade, que fala sobre isso há 10 anos, o Língua Solta. Drogas, violência, projetos de vida em escolas e universidades. Sim, e nós precisamos pensar esses espaços, como eu te falei, saúde, cultura e educação de maneira integrada. Porque se nós pensarmos isso, nós estamos executando políticas públicas, sociais e culturais. Muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, Edmar Oliveira, piauiense, mas já virou carioca, ainda bem que não perdeu o sotaque. Porque tem gente que mora no Rio 1 ano, mora fora 3 meses, 2 meses, já vem com outro sotaque. O Bringel, por exemplo, morou na França muito tempo, ele nunca deixou de ser piauiense. Né? Nunca perdeu o sotaquezinho, ele não faz biquinho na hora de falar. A gente está falando do Bringel, que está aqui na nossa área VIP de conteúdo do Lagoas Digitais. Mas você, muito mais do que... você ganhou, você não perdeu não só o sotaque, mas você ganhou muito com essa experiência. É fantástico. Você vive disso hoje, né? Hoje desses sim. projetos hoje todos, sim. Né? Hoje eu me orgulho muito que de todas as experiências que eu adquiri ao longo da minha carreira, e dentro de uma perspectiva também internacional. Fantástico. Hoje eu atuo em alguns projetos nos Estados Unidos, na Flórida. Por isso que eu trago esse conceito, essa prática de desenvolvimento que comunitário. É global hoje, na verdade. É global, né? e precisamos pensar, por exemplo, mobilidade. Hoje eu tenho dado palestras, oficinas, e justamente pensando essa questão de acessibilidade cultural. Um bom exemplo no nosso estado, que eu também queria mandar um beijo, que é o Miqueias Mota Mello, que é uma criança que me acompanhou esses trabalhos. Ele nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele. E foi uma das pessoas que fez oficina comigo, né? Foi acompanhado pela avó. E são essas pessoas que a gente acaba ganhando, né? Ganhando pelo afeto catalisador de Início da Silveira. Pessoas que testificam que se está no caminho certo, né? Que se está fazendo a coisa certa na hora certa. Às vezes até com um pouco de atraso, mas só em estar fazendo, acho que já é um bom adianto. E a gente vive muito no limiar da loucura, né? Quer dizer, quando você fala da questão de trabalhar todos os territórios, eu fico pensando que nós não temos âncoras hoje. É por isso que alguns caminhos eles se apresentam como possibilidade de prazer e até a busca da própria loucura mesmo, né? Sim, e se nós não tivermos essa âncora que vai fincar a nossa nau, aí faz que nem a nau dos loucos. Todos aqueles que eram indiferentes, que eram indesejados pela sociedade, ficavam à deriva. E nós não podemos ficar à deriva, nós temos que
ver o oceano, mas ver outra margem, ver o outro lado, e não podemos ficar ilhados. Não podemos ser refugiados contemporâneos, né? Como diz o Bauman. E como piauiense, assim, como filho dessa terra, eu me orgulho muito pelo trabalho que eu faço, que é um trabalho de cuidado, é um trabalho de escuta, e o retorno que eu tenho, o feedback do público, de modo geral, profissionais de saúde, artistas do nosso estado, estudantes e por aí vai. Enquanto sociedade civil, a gente tem visto os resultados deste trabalho, né, com essa agenda que eu tenho construído aqui no Piauí. Amanhã estarei na cidade de Parnaíba. Enfim, e eu sei que tem uma caravana agenda, muito e quando forte. você estiver aqui esses dias, você vai estar em algumas cidades. Muito obrigada, Edmar Oliveira, que conversou com a gente nesta quinta-feira. Eu Obrigada que agradeço pela rica oportunidade de estar aqui Falando Nisso. Tá bom. Olha, sua Bíblia, da Anísio da Silveira, não esqueça. Ele anda com ela, mas que bom que ele trouxe para dividir com a gente. Antes de ir para o intervalo comercial, a gente está divulgando os livros científicos da Livraria Anchieta, que tem 2 endereços em Teresina, Álvaro Mendes no centro e na Nossa Senhora de Fátima, na zona leste da cidade. O Vadimeco da Saraiva, a versão de 2016, que é a 21ª edição, ele está com desconto incrível, incrível, incrível lá na Anchieta. Quando eu digo que é incrível, porque é incrível mesmo. E eu achei tão bacana que eu resolvi trazer e dividir isso com vocês essa semana. E dentro desses livros científicos, desses livros para estudo, né, livros técnicos, a gente também queria mostrar o do Nutt, né, o Guilherme de Souza Nutt, que é um monstro nessa área, Código de Processo Penal comentado. A gente precisa saber mais sobre as nossas leis, né? A gente precisa se informar mais. Informação é realmente poder. Quando você tem a informação só por informação não quer dizer nada. É aquela coisa, me diz o que tu fazes com o que sabes, que eu te direi quem és. Acho que é um pouco isso, é o que você faz também, né, Edmar? É o que você faz. Bom, a Livraria Anchieta tem também em São Luís, lá é Livraria Moderna, tá? E fica na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo. Meu outro recado para vocês é do Senac. O Senac é uma referência na área de cursos de informática avançada e tem várias opções para a melhor colocação sua no mercado de trabalho. As matrículas estão abertas para cursos como lógica de programação, Arduino, programação Android, Ruby, Django, são vários cursos. Para você saber mais, você liga 3228-9500 ou www.pi.senac.br. Eu vou para o intervalo comercial com o Edu Lima e já eu estou de volta. Até já! Try to do what I mean.